Palavra do Senhor, versículo 13, capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já está o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de te louvar, te adorar, te bendizer, de estarmos na tua presença, ó Pai, para engrandecer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Te agradecemos também, ó Pai, por este momento onde nós podemos ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz falando aos nossos corações, através das santas Escrituras, ó Deus. Fala, ó Pai, ao coração de cada um que está aqui nesta noite. Fala ao meu coração. Me usa como instrumento, ó Pai, nas tuas mãos para trazer a mensagem ao teu povo aqui neste lugar, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria para não só ouvir, mas entender, ó Pai, aquilo que o Senhor separou para nós neste momento. Paizinho querido, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar os irmãos. Concluindo, irmãos, a sequência, a série de mensagens sobre retratos de um homem perfeito, retratos desse homem chamado Jesus, o qual nós servimos, o qual nós adoramos, a quem nós entregamos a nossa vida. Nós chegamos no último tema proposto, que fala a respeito da ressurreição de Cristo. Mas por que, Ricardo, você não usou capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12, que fala justamente da ressurreição? Este texto, irmãos, do versículo 13 até o versículo 35, ele vem mostrar como Jesus, o vencedor da morte, o vencedor de todas as coisas, que derrotou todos os inimigos possíveis, como a ressurreição dele, irmãos,
foi benéfica para o seu povo. O que é que a ressurreição de Cristo significa para nós? O que é que a ressurreição de Cristo traz de benefício para a gente? Esse texto, essa passagem, ela é bem conhecida, tem hinos, tem louvores sobre esses discípulos no caminho de Emaús, um hino muito bonito. E fala, irmãos, ao nosso coração também de outras maneiras. Então hoje nós vamos ver 5 fases dessa história, digamos assim, 5 atos, 5 momentos dessa passagem que traz um aprendizado para nós, que traz a importância da ressurreição de Cristo para as nossas vidas através dessa situação. No capítulo 24, irmãos, no início nós temos a história da ressurreição de Cristo. Nós temos relatado na visão de Lucas, o evangelista, como foi a ressurreição de Cristo, como aquelas mulheres de madrugada levantaram cedo, foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, para deixarem ali os últimos serviços, para continuar servindo ao Mestre mesmo depois da sua morte. E como elas foram surpreendidas quando chegaram ao sepulcro e viram a pedra rolada, não tinha mais ali a pedra cobrindo o túmulo, olharam para o túmulo, não tinha mais corpo, Jesus não estava mais ali. E um dos versículos, irmãos, mais bonito é o versículo 5 do capítulo 24, que diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, os anjos falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que vocês estão buscando no meio dos mortos aquele que vive? Isso para nós, irmãos, já é motivo de glorificar, porque o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa referência, o nosso alvo, não foi derrotado pela morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa referência, irmãos, quando nós fomos lá no túmulo onde ele foi colocado, ele não está mais lá. Buda está no túmulo lá, só os bagaços. Mahatma Gandhi, Allan Kardec, mas Jesus ressuscitou. E esse Jesus ressurreto, irmãos, ele ainda continua ensinando depois da sua ressurreição. E nós chegamos aqui no trecho onde nós estamos falando, esses 2 discípulos que iam de caminho a Emaús, que distava 60 quilômetros ali de Jerusalém. Nós não sabemos o nome do segundo. Existem algumas especulações de que era um casal, porque no final, no decorrer da história, Jesus entra na casa deles. Então, deduz que seja um casal, que talvez o outro discípulo seja a esposa desse Cleopas, que é o único que aparece o nome aqui na descrição do livro, no Evangelho de Lucas. Mas o que interessa para a gente, irmãos, é que talvez hoje nós também estejamos nessa situação desses discípulos, que o texto diz que os olhos deles estavam como impedidos de ver a Jesus. É engraçado, irmãos, aqueles homens estavam entristecidos por causa da morte de Cristo, mas Jesus caminha com eles um bom caminho, entra na casa deles e eles não conseguem reconhecer a Jesus. Vários fatores, irmãos, entram em xeque, e nós pensamos que hoje muitas pessoas depositam uma fé intelectual em Jesus, muitas pessoas depositam uma fé teórica, mas não experimentaram a vivência de Jesus, não sentem a presença de Jesus verdadeira. Que pena, presença gostosa de Jesus. Eu lanço uma pergunta aos irmãos. Depois de toda essa situação, Jesus veio, Jesus passou 33 anos aqui na terra, os discípulos andaram com eles, viram milagres, ouviram de Jesus, aprenderam com Jesus, sentiram a esperança que vem de Jesus, de uma restauração, e Jesus morre. Como é que esses discípulos, irmãos, reagiram? Como é que você reagiria se a sua referência, aquele que diz ser o Messias, o Salvador do mundo, ele morreu? Qual seria a minha, a sua reação? Talvez a gente critique os discípulos, cada um foi para o seu lado, todo mundo abandonou, todo mundo ficou triste, mas qual seria a minha, a sua reação em saber que o nosso ponto, o nosso referencial está morto? Já faziam 3 dias, irmãos, que ele estava morto. Então, irmãos, os discípulos, eles ficaram tristes, ficaram frustrados, talvez perderam as esperanças, porque colocam uma crença intelectual em Jesus, mas não experimentam a presença dele, porque servem a Jesus através de dogmas, acreditam em Jesus através de costumes, mas não experimentam a mudança de vida, o sentido de vida que Jesus dá àqueles que realmente têm um encontro com ele, e não entendem a missão que Jesus deixou
para cada um de nós. Esses dois discípulos, irmãos, no caminho de Emaús, que estão ali indo para a sua casa, eles estão tristes, desanimados, estão aflitos, desesperançosos, porque não entenderam completamente, irmãos, aquilo que Jesus veio fazer na terra. Eles não haviam entendido o propósito da vida de Jesus e da sua morte, e eles tinham ouvido falar que Jesus ressuscitaria. Jesus disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, mas eles não deram credo. O primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de trazer com os irmãos, vem do versículo 13 até o versículo 19, que é a introdução de todo esse relacionamento, é o primeiro ato, digamos assim, desta situação. Vamos reler para a gente fixar melhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas? A morte de Jesus, o seu sepultamento, os boatos de que ele tinha ressuscitado. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. O versículo 13, irmãos, ele inicia com a seguinte frase: naquele mesmo dia. Que dia é esse? Que dia era esse, irmãos? Para nós que hoje conhecemos a palavra, é o dia da ressurreição de Jesus. Para nós que hoje temos a Bíblia completa, a história escrita e perpetuada através dos tempos, é o dia em que o Salvador ressuscitou. Mas para estes discípulos, irmãos, era o terceiro dia da morte de Jesus. Para nós é o dia da ressurreição, mas para eles é o terceiro dia de que o Salvador, o Messias, está morto. É o terceiro dia que a referência deles está morta. É o terceiro dia que aquele que eles achavam que iria arrebatar o governo romano e restaurar a paz em Israel, o domínio de Israel, está morto. É um dia de desespero. É o terceiro dia de tristeza. O terceiro dia de desânimo. É o retorno à vida normal, a desilusão, a dispersão, o fim da comunidade cristã. Este dia que o versículo 13 diz, naquele mesmo dia, para eles era o terceiro dia da morte de Jesus. O dia em que eles olharam um para os outros, acabou. Acabou a nossa missão, acabou o que a gente estava fazendo. Vamos voltar para os nossos trabalhos. Vamos abandonar essa história de evangelho, vamos pescar novamente. Esses 2 discípulos, vamos voltar para Emaús, para a nossa casa, porque acabou, já faz 3 dias que Jesus está morto, as nossas esperanças foram findadas, vamos voltar à nossa vida normal. Acabou a comunidade cristã, os apóstolos, os discípulos dispersaram. Era este dia, irmãos, o terceiro dia da morte de Jesus. Então estes discípulos estavam voltando para casa, tristes, desanimados, desiludidos, porque aquilo que encheu o coração deles de esperança tinha se acabado, já era o terceiro dia que Jesus estava morto. Mas o texto continua, irmãos, no versículo 15 diz que Jesus se aproximou deles. Surge novamente o Salvador, mas os seus olhos estavam como impedidos de enxergar. Muitas vezes, irmãos, nós também não conseguimos enxergar a ação de Jesus em nossas vidas. Existem alguns empecilhos, irmãos. O pecado, o orgulho, a soberba, impede que nós enxergamos o agir de Deus em nossas vidas. Cadê Jesus? Cadê Jesus que eu não vejo? Aquela passagem, aquela história, né, muito bonita, aquela ilustração que fala que o homem enxergou a sua vida através de pegadas na areia, e dois pares de pegadas, a dele e a de Jesus, iam marcando a areia ali da caminhada da sua vida. Num determinado momento, ele olha e só enxerga um par de pegadas.
E ele olha: Jesus, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou, como é que pode? E Jesus disse: meu filho, você não está vendo direito. Nos momentos mais difíceis eu te carreguei no meu braço, por isso que só tem um par de pegadas que são as minhas. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar a presença de Jesus por vários empecilhos, irmãos. O pecado, o desânimo, a falta de compromissos com Cristo impede que os nossos olhos contemplem o agir de Jesus, ressurreto, poderoso, vencedor em nossas vidas. E estes discípulos não conseguiam enxergar a presença de Jesus ali, do seu lado, caminhando com eles em direção a Emaús. Qual, irmãos, foi a pedagogia de Jesus com estes discípulos? Como foi que Jesus restaurou o ânimo, a alegria e a esperança destes discípulos? O texto diz, irmãos, que ele teve algumas atitudes. Jesus aproximou-se. No versículo 15 diz: Jesus aproximou-se e ia com eles. Continuando, irmãos, o texto ainda diz que Jesus caminhou com eles. E Jesus perguntou. Jesus, irmãos, ele tem compromisso, ele tem relacionamento conosco. Aqueles discípulos que estavam desanimados, que estavam entristecidos, eles tiveram agora a oportunidade de ter um relacionamento mais aconchegado com Jesus. E o texto diz que Jesus se aproximou, que Jesus caminhou com eles, que Jesus perguntou: do que é que vocês estão falando o caminho todo? O que é que vocês andam discutindo todo esse caminho? Jesus pergunta, irmãos. E a partir do verso 19, nós temos a segunda parte, o segundo ato, o segundo ponto. Eles falam, eles desabafam, eles relatam aquilo que está acontecendo. A partir, irmãos, da parte B do versículo 19 até o versículo 24, diz assim: depois que Jesus pergunta quais são esses acontecimentos, eles explicam: Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já está o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. No segundo ato, na segunda parte, irmãos, desse encontro com Jesus ressurreto, os discípulos falam, eles desabafam, eles colocam para fora o que eles estão sentindo. E nós já conseguimos ver, irmãos, a conotação de tristeza, de desânimo, de desespero, da perca, irmão, com as esperanças perdidas, uma espécie de revolta. Olha o que é que eles dizem no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles estão dizendo assim: a gente até achava que era realmente esse Jesus quem iria redimir a Israel. Nós esperávamos, nós pensávamos que era ele, nós estávamos depositando confiança nele, mas pelo visto não é. Então eles já pararam, irmãos, de acreditar. Eles conheciam a palavra, eles conviviam com Jesus, eles viram as obras de Jesus, mas aquela situação de desânimo trouxe para eles, irmãos, uma descrença, uma incredulidade. E nós também, irmãos, vez por outra, demonstramos incredulidade para com Jesus. Nós temos o costume, muitas vezes, de minimizar o poder de Jesus. Ah, Jesus não pode fazer isso. Não, isso aqui eu vou resolver porque Jesus não pode. Jesus não tem poder. Isso aqui não interessa a Jesus. Isso aqui é comigo mesmo. Jesus não está preocupado. Minimizando, irmãos, o poder de Jesus. O poder daquele, irmãos, como eu intitulei aqui o texto, a mensagem, Jesus Cristo, o vencedor da morte. Aquele que ressuscitou, irmãos, ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Diz a palavra: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Filipenses diz que Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um nome a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Este Jesus, irmãos, não pode ser minimizado. Ele é o Jesus ressurreto, transformado. O texto mostra, irmãos, que Jesus, quando ele surge, ele tem um aspecto diferente. Por que será também, Ricardo, que eles não reconheceram? Porque quando Jesus ressuscitou, irmãos, ele não era um simples defunto que voltou a viver. O seu aspecto era diferente. Nós aprendemos que Jesus, ele é o Filho unigênito, é o Filho único. Mas quando ele ressuscita, ele é o primogênito, é o primeiro entre muitos que viriam. Jesus é o primeiro, irmãos, que ressuscita com o corpo glorificado. Talvez também por isso os discípulos não conseguiram reconhecê-lo, porque ele não era um simples defunto que voltou a viver. Lázaro ressuscitou, o filho da viúva lá em Naim ressuscitou, mas eles ressuscitaram com corpos físicos normais e depois de algum tempo morreram novamente. Mas Jesus ressuscitou, irmãos, e ele vive eternamente com o corpo glorificado. Ele é o primogênito, irmãos, entre muitos, e nós temos a esperança. E já adiantando a resposta, o que é que a ressurreição de Cristo garante para nós, irmãos? A vitória sobre a morte e a garantia de um corpo glorificado. Ele foi o primeiro. Então Jesus, irmãos, com o corpo glorificado, se aproxima desses discípulos que estão desanimados. Mas Jesus, irmãos, não aponta o dedo para dizer: como é que pode? Vocês já deixaram de acreditar, não estão vendo aqui que sou eu? Jesus pergunta, se aproxima, tem um diálogo. E eles falam, irmãos, nesse segundo ato, nesse segundo ponto, sobre a frustração deles. E eles sabiam, irmãos, dos boatos. Eles dizem, teve aí umas mulheres aí, umas doidas aí conversando. De madrugada foram lá no túmulo, disseram que não viram Jesus. Depois os discípulos foram lá e confirmaram. Mas a gente não está acreditando muito nisso não. Eles tinham ouvido falar, irmãos, da possibilidade, da história de que Cristo havia ressuscitado. Nós, muitas vezes, irmãos, também nos frustramos com expectativas nossas. Quem não se frustrou, irmão? Quem não está frustrado? Não estou falando agora de opinião política, com o governo do nosso país. Quem não está frustrado, irmãos, com a situação da economia, da segurança, da saúde? Quem muitas vezes não conhece pessoas que estão frustradas com as igrejas, irmãos? A frustração, ela vem, ela acontece por N fatores. Mas uma coisa eu garanto, irmãos: frustrar-se por causa de Jesus, jamais iremos nos frustrar, porque as promessas dele são cumpridas. E ele prometeu que ao terceiro dia iria ressuscitar, e ele ressuscitou. A nossa fé, irmãos, ela não está baseada num túmulo vazio. A fé cristã não se baseia num túmulo vazio. A nossa fé está na ressurreição de Cristo, e esta ressurreição de Cristo explica por que o túmulo está vazio. Então aprenda isso. A fé cristã não se baseia num túmulo vazio. A nossa fé está depositada na promessa da ressurreição de Cristo. E essa ressurreição explica por que o túmulo está vazio. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte, irmãos, o terceiro ato, a terceira parte deste encontro com Jesus, da restauração da fé destes discípulos, está entre o versículo 25 ao versículo 27. Vamos ler. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus está dizendo assim: rapaz, como é que vocês estão duvidando? Como é que vocês ainda estão desesperançosos? Quantas vezes Jesus não falou que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar? Quantas vezes os profetas não anunciaram que era necessário que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, entregasse a sua vida em favor de vocês, mas ele garantiu que ao terceiro dia iria ressuscitar? Jesus, irmãos, discorre desde Moisés até os profetas sobre ele mesmo, o que a Bíblia falava ao seu respeito. E ele por várias vezes alertou: é preciso que eu entregue a minha vida, eu preciso morrer, eu preciso dar a minha vida em favor de muitos. E na fala de Jesus, irmãos, nós já vemos que a morte de Jesus foi uma oferta voluntária. Ele mesmo diz: eu preciso entregar, eu preciso dar a minha vida, eu darei a minha vida. A vida não foi tomada de Jesus, irmãos, ele deu voluntariamente.
o Senhor da morte, o Senhor da vida, o Senhor de tudo, entregou a sua vida para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância. Então ele discorre acerca da palavra, ele usa a Bíblia, irmãos, para falar a eles. Vocês ouviram falar tanto de Jesus, vocês viram, o próprio Jesus falou, por que vocês estão desacreditando? Por que vocês acham que a ressurreição de Cristo é só boato? Vocês já ouviram muito, irmãos. O quarto ponto, ele vai do versículo 28 ao versículo 32. A quarta parte, irmãos, desse encontro, dessa restauração, verso 28 ao 32, que é a parte da partilha. Que é quando Jesus compartilha com eles. Que é quando eles vão enxergar que aquele de fato é o Messias, aquele que deveria vir ao mundo. Verso 28. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Chegamos aqui, irmãos, no momento da partilha. Jesus, como de costume, entra na casa deles. Por isso que especulam, irmãos, que seria um casal, a casa deles ali naquele lugar em Emaús. Jesus entra na casa. Jesus, irmãos, como um bom visitante, entra, aceita o convite. E o texto fala, irmãos, que os olhos deles foram abertos. Naquele momento de comunhão, naquele momento de partilha. E eu acho, irmãos, que de propósito, o evangelista Lucas, ele usa a mesma expressão que é usada no momento da Santa Ceia. E diz assim: e aconteceu que estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Neste momento de partilha, irmãos, fazendo referência a quando Jesus disse que seria necessário que ele entregasse o seu corpo, o seu sangue, onde nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, onde nós na Santa Ceia temos esta referência do sacrifício de Cristo. Aqueles discípulos enxergaram que era o Salvador que estava ali com eles. Aqueles discípulos abriram seus olhos e disseram: é Jesus que ressuscitou e está conosco. E Jesus desapareceu ali da presença deles. Mas eles, irmãos, conseguiram enxergar através da comunhão, através da partilha, que o Salvador de fato ressuscitou e estava mais vivo do que nunca, irmãos. Porque só por um tempo, para que se cumprissem as Escrituras, ele entregou a sua vida, mas ele a tomou de volta, porque ele é o vencedor. E Jesus, irmãos, desapareceu da presença deles. Uma vez, irmãos, vista a ressurreição, a presença ressurreta de Cristo, os discípulos não precisariam mais da muleta da sua presença física. Os discípulos agora, irmãos, que tiveram um encontro, que tiveram uma experiência com Jesus ressurreto, não precisavam mais de uma muleta da sua presença física. Nesse sentido, irmãos, o que eles já tinham a sua fé fortalecida e entenderam que o Jesus ressurreto era real, não era só um boato. Então eles creram, o seu coração ali foi restaurado, a sua fé foi restaurada. Mas a palavra do Senhor diz: mais bem-aventurados são aqueles que não verão, mas crerão. E eu, irmãos, para a glória de Deus, me encaixo no grupo desses bem-aventurados. Amém? Os irmãos também? Nós não vimos, irmãos, o Cristo ressurreto. Nós não tocamos nas suas feridas, mas nós cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele está aqui neste momento conosco. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Jesus, irmãos, apareceu para eles e eles caem em si. No versículo 32, diz assim: disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A palavra do Senhor, irmãos, faz isso. Ela arde, ela é uma espada de dois gumes, ela penetra, ela corta, ela separa, como diz a palavra, ela restaura, ela limpa, ela transforma.
Mas nesse momento, irmãos, nessa situação, era necessário um encontro, um contato real com Jesus, um momento de partilha, para que os olhos espirituais desses dois discípulos fossem abertos. E Jesus traz a restauração da fé para a vida deles. O quinto e último ato, irmãos, a última parte, vai do verso 33 até o verso 35, que é a restauração agora, irmãos, da missão desses discípulos para com Jesus. E na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Lembram, irmãos, do início da história? Lembram do começo da situação, lá no versículo, irmãos, que nós iniciamos, o versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, o terceiro dia, irmãos, que para aqueles discípulos significava desânimo, falta de esperança, tristeza, a volta à vida normal, frustração. O terceiro dia da morte de Jesus, ele se torna agora, como para nós, o terceiro dia da morte, sim, mas o dia que Jesus ressuscitou entre os mortos. E acontece, irmãos, uma mudança fantástica na vida destes homens. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela confirma a nossa fé. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela dá sentido à nossa fé. A ressurreição de Cristo, ela dá subsídio à nossa fé, ela dá base à nossa fé. Mais na frente a gente vai ler um texto para finalizar, confirmando essas palavras. Mas antes, irmãos, esses dois discípulos estavam fugindo de Jerusalém, porque lá continuava, irmãos, a perseguição contra aqueles que se diziam seguidores de Jesus. Então no início eles estavam fugindo de Jerusalém, com medo da morte, com frustração, com o fim da comunidade cristã, com a volta à vida antiga. E agora, irmãos, depois que eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto, eles tiveram os seus olhos abertos, o ânimo foi restaurado, a esperança, irmãos, foi restaurada, a reintegração da comunidade cristã foi restaurada, porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus ressurreto. O texto diz, irmãos, que na mesma hora, quando Jesus desapareceu da presença deles, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aquela distância, irmãos, de 66 estádios, não era nada mais para eles. Aquela distância, aquela viagem de Jerusalém para Emaús, não era nada mais. Eles voltavam agora no caminho, alegres, regozijando, talvez um olhando para a cara do outro, dizendo: rapaz, Jesus ressuscitou e apareceu para a gente tem que contar isso para os nossos amigos, nossos irmãos. Jesus ressuscitou. Talvez eles vinham glorificando no caminho: glória a Deus nas alturas, o nosso Salvador está vivo, Ele cumpriu a sua palavra. E eles voltavam a este caminho feliz da vida. Existe um contraste, irmãos. Eles vieram de Jerusalém para Emaús, tristes, desanimados, chorosos, talvez frustrados e revoltados, irmãos, com Jesus, que colocou esperança no coração deles e morreu. Mas agora eles voltam o caminho para Jerusalém, alegres, regozijantes, porque tiveram um encontro com Jesus, a promessa foi cumprida e o Senhor Jesus ressuscitou. O que é que mudou, irmãos, lá em Jerusalém? Nada. Continuava a perseguição, continuavam os boatos, continuava, irmãos, a guerra contra os cristãos por parte dos saduceus, fariseus. Continuava a especulação de que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou, porque todos ouviram falar, irmãos, que Jesus disse que ressuscitaria. Em Jerusalém nada mudou, mas no coração, irmãos, dentro deles mudou a esperança, foi reacesa, porque Jesus ressuscitou. Versículo, irmãos, 34, diz: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E no versículo 36 diz: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. O que é que significa, irmãos, a ressurreição de Cristo para nós? O que é que significa o fato do nosso Senhor e Salvador ter morrido, mas ter ressuscitado? Será que isso acrescenta alguma coisa na tua vida?
Será que isso te dá algum sentido? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 19. Para finalizar, vamos ler esse texto. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 19. Quando os irmãos tiverem tempo, leiam 1 Coríntios, capítulo 15 inteira. Vai falar sobre a ressurreição de Cristo e os efeitos, o que é que ela garante para nós. Mas hoje eu quero me ater só a esses versículos, esses 8 versículos, do 12 ao 19. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo, irmãos, não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse vencido a morte, a nossa fé seria vã. A nossa fé seria tolice. E nós, como diz o versículo 19, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas tem uma boa notícia, irmãos. Uma boa notícia. Versículo 5 do capítulo 24. Que nós lemos ainda há pouco, mas queria ler novamente. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Gostaria que os irmãos repetissem só essa frase, só essa parte. Por que buscais entre os mortos ao que vive? No 3. Por que buscais entre os mortos? O nosso Jesus ressuscitou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A minha fé não é vã, a sua fé não é vã, porque aquele que entregou a sua vida voluntariamente, no terceiro dia, chegou lá na morte e disse assim: morte, devolva a minha vida, porque já se cumpriu as escrituras. Eram apenas 3 dias em que eu estaria morto. Talvez o inferno fez uma festa, o diabo comemorou, matamos o Filho de Deus, matamos Jesus. Mas Jesus chegou lá e disse: olha, pode acabar a festa. Vivi morte, devolve minha vida. Satanás, me dá a chave do inferno, porque eu sou o vencedor, eu sou o Filho de Deus. Eu venci a morte, eu venci o Satanás, eu venci o pecado, para que agora o meu povo, o povo de Deus, os meus irmãos, possam ter a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitou, irmãos. Esses discípulos estavam desanimados, estavam tristes, estavam desesperançosos, duvidavam da fé que eles tinham professado um dia. E nós também muitas vezes fazemos isso. Será que realmente essa fé é verdadeira? Será que essa história de cristão, de Jesus, é real? Mas Jesus, o Filho de Deus, o vencedor da morte, ressuscitou ao terceiro dia, derrotou todos os nossos inimigos e nos prometeu que nós teríamos um corpo como o dele glorificado e que passaríamos a eternidade com ele na glória. Amém? Jesus, o vencedor da morte, venceu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor.